A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, começa hoje a fazer o que resta, né? Suspender serviços por causa do corte de quase metade do dinheiro de custeio destinado à universidade. Esse corte foi feito pelo Ministério da Educação. Vamos falar com o Rogério Coutinho. Você está no campus, né, aí da Ilha do Fundão. Que informações você tem para a gente aí? Daqui a pouco nós vamos conversar com a reitora, ela já disse para a gente que a limpeza está comprometida, né? Pois é, Fachel, a gente aqui, o Bom Dia Rio, vem mostrando essa situação de tensão por causa da falta de dinheiro nas instituições de ensino superior aqui no estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, a gente mostrou esse anúncio da UFRJ que começa a valer a partir de hoje, senão a universidade não vai conseguir funcionar. Algumas medidas como a suspensão das passagens aéreas internacionais, a limitação das passagens aéreas de viagens aqui dentro do país, o racionamento do uso de carros oficiais, também uma nova licitação, uma possível nova licitação aí para os serviços de manutenção e jardinagem aqui no campus. Quem conhece o campus aqui na Ilha do Fundão sabe que aqui tem muita vegetação, é um campus muito bonito, então tem esse serviço importante de jardinagem e manutenção. Pode ter uma nova licitação aí para se adequar à nova realidade financeira orçamentária da universidade. A gente tem duas entrevistas, Fachel, para mostrar agora. Uma da diretora de educação do Sindicato de Trabalhadores da Educação da UFRJ, a Joana de Angelins, e a outra do diretor da seção sindical dos docentes da UFRJ, o Felipe Rosa. Vamos acompanhar o que eles disseram sobre essa situação aqui na UFRJ. Os cortes vão afetar não só os laboratórios que fazem as pesquisas, que precisam de verbas para todo o seu funcionamento e os técnicos que dão suporte a tudo isso e que são comprometidos também com essa educação pública de qualidade, também vai ter o seu trabalho afetado. Devido aos contingenciamentos que foram impostos, se eles não forem revertidos, a UFRJ corre sério risco de não conseguir chegar ao final do semestre. Pois é, olha só, de acordo com o Sindicato dos Docentes da UFRJ, só com o serviço de poda e capinagem, o objetivo é economizar, reduzir o custo aí de 40% dos gastos mensais que chegam em torno de R$1.800.000. O recolhimento dos celulares que vão ser entregues hoje, os celulares corporativos, que tem um custo aí anual de R$100.000, que inclusive não é considerado um custo muito alto, há uma expectativa de economia também com o recolhimento desses celulares. Mas há um temor, Fachel, dos pesquisadores, dos alunos, dos bolsistas, de impacto por conta dessas medidas, de impacto nessas pesquisas. Imagina, você precisa fazer uma viagem internacional por conta da sua pesquisa e não consegue. Precisa usar um carro oficial da universidade e não consegue. Então é um clima de tensão, posso até dizer um clima de tristeza também para quem trabalha aqui, para quem vive aqui na comunidade acadêmica, Fachel. Rogério, obrigado pelas informações para conversar sobre esses cortes, né, na UFRJ. Está aqui no estúdio a reitora da Universidade, Denise Carvalho. Bom dia. Bom dia, Fachel. Bom, eu vou começar com a pergunta que todo mundo está fazendo em casa. Esses cortes podem fazer com que as aulas sejam suspensas? Isso pode acontecer, embora nós estejamos trabalhando para que não aconteça. Temos tentado sensibilizar o Ministério da Educação para que eles repassem um mínimo de verbas para que a gente não precise parar. Bom, então vamos agora explicar também para o telespectador o que é essa verba de custeio. A verba de custeio é aquela usada, por exemplo, para a limpeza do campus. Quando a gente fala em limpeza, nós pensamos em salas de aula, corredores, mas temos que lembrar dos laboratórios de pesquisa, laboratórios didáticos e dos nossos hospitais. Quando os contratos de limpeza eles são descontinuados, as atividades de aula e dos hospitais podem parar. Bom, vamos dar uma olhadinha num gráfico que a gente tem aqui, que é o tamanho do corte, né? Vamos dar uma olhada aí. Vai entrar agora. Tá aí, ó, o tamanho do corte. E é corte mesmo, né, reitor? É dinheiro que não vem. 44% do dinheiro destinado para o custeio. Olha lá, limpeza e segurança é metade, né? Metade da verba de investimento também. Olha só, bolsas de estudos, por exemplo. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: a UFRJ não é só aula, né? A UFRJ também é pesquisa, e pesquisa significa futuro, né? Isso tudo está comprometido? Tudo comprometido, nós tivemos cortes nas bolsas da CAPES,
do CNPq, há um corte também em geral no Ministério de Ciência e Tecnologia, o que quer dizer que há menos verba para as atividades de pesquisa além das bolsas. A pós-graduação ela é um sistema que muito orgulha o Brasil, né? O sistema que conseguiu, por exemplo, atingir a meta do Plano Nacional de Educação em termos de número de doutores e mestres formados por ano. Esse sistema está completamente asfixiado e pode, sem dúvida nenhuma, parar de funcionar. Bom, toda essa questão de corte se conversa desde o início do ano, né? Eu lembro que no início do ano o governo federal fazia questão, né, ministros e o presidente da República faziam questão de dizer não é corte, é contingenciamento, uma coisa semântica, ou seja, é a palavra que está sendo usada. Qual é a diferença de corte e contingenciamento? Corte, você corta, não vai ter mais. Contingenciamento é, peraí, não vou liberar agora para liberar depois. A promessa é que o dinheiro chegasse agora no segundo semestre. Esse dinheiro está chegando? Na realidade, eles liberam uma verba que está contingenciada. Na UFRJ, hoje, nós temos apenas liberação de orçamento para assistência estudantil. Assistência estudantil é uma verba que não será tocada, porque nós garantimos as bolsas de assistência estudantil até o final do ano. Para isso, porque o governo ele recolheu a verba de custeio, que é para pagamento de limpeza, segurança, conta de luz, conta de água, isso não deixa a universidade funcionar se isso continuar acontecendo. Entendam? Só a parte relacionada à assistência estudantil poderia ser usada, mas nós não usaremos porque não é nossa intenção e nem é correto usar a Bolsa de Assistência Estudantil para pagamento da limpeza ou da água e da luz. Bom, então, assim, traduzindo de uma maneira mais clara, o dinheiro contingenciado no primeiro semestre não está chegando agora todo ele? Não está chegando porque nós não temos o orçamento liberado financeiro para poder pagar as empresas que já estão contratadas. Tem alguma promessa do Ministério de que esse dinheiro venha? O que vocês estão dizendo para os contratados, né, para as empresas que estão lá aguardando receber para fazer o serviço? O MEC informou há cerca de 2 semanas que iria liberar parte do contingenciamento, mas isso ainda não aconteceu. Nós estamos em contato com o MEC, mas as empresas elas não conseguem ficar sem receber esses 3 meses que elas já estão sem receber. Bom, vamos ver rapidamente, então, a última arte que a gente tem é sobre o que será feito, né? O que será feito para tentar, e as medidas da reitoria, me corrija se estiver errado aí, olha só, são várias medidas: racionamento de veículos oficiais, suspensão de serviços de telefonia móvel, suspensão de passagens internacionais e diárias, redução do quadro de auxiliares de processamento de dados, suspensão do contrato de serviço de manutenção externa e jardinagem e licitação nova para transporte de ônibus internos. Ou seja, nós estamos falando do funcionamento da universidade. Sem dúvida, esse é um racionamento inicial que mostra que a universidade está trabalhando no sentido de fazer o seu dever de casa, racionar. Quanto tempo dura isso? Quer dizer, tomando essas medidas, dá para segurar até quando? Essa semana, nós já não teremos mais limpeza caso não haja liberação de verba do MEC. E veja que os contratos de limpeza não estão nessa lista porque eles não podem mais ser cortados. Deles depende o funcionamento dos hospitais e da universidade como um todo. Tá bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui para explicar a situação para o telespectador. São as escolhas que são feitas, né? São escolhas políticas e escolhas de orçamento. Quer dizer, para onde vai o dinheiro? Para aí não vai. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Fábio.